Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se essa é a primeira vez que você está aqui, eu quero te convidar a já fazer aquela coisa que você sabe que você tem que fazer. Se inscrever aqui nesse canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo e se esse vídeo de alguma forma te abençoar, se você achar que ele é relevante e pode ajudar outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. Combinado? Esse é o nosso trato, combinado? Hoje eu quero fazer um vídeo que é muito comum eu ouvir de pessoas. Eu amo ensinar as escrituras. Eu tenho um grupo, né, que eu estudo as escrituras juntos. Inclusive, esse ano eu tenho uma novidade sobre esse grupo. Ele não vai ser mais fechado. Eu pretendo fazer em formato de lives esses nossos estudos bíblicos. Eu ainda não sei quando vai ao ar, provavelmente na próxima semana ou na outra. Eu ainda não consegui encaixar direitinho, mas calma que vai sair. E as pessoas que entram, que chegam, né, e que começam nessa jornada de leitura das escrituras, elas sempre me fazem a mesma pergunta. Fala, Nai, como eu posso entender melhor a Bíblia? Nai, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Então aqui hoje eu quero te dar 5 dicas infalíveis para você começar a entender melhor a Bíblia. Vamos lá? A primeira delas, ore a Deus. Ore antes de ler. A Bíblia é o único livro que você tem acesso direto ao autor. Olha que sensacional isso, gente. É incrível. Mas é verdade. Ore antes de você começar a se expor às escrituras. Porque a letra, gente, ela é só letra. Se você lê a Bíblia apenas como um livro de histórias, um livro que conta histórias de muitos homens e mulheres ao longo da história, você já está lendo da maneira errada. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, ore antes de ler. Eu me lembro que quando eu comecei na minha jornada, eu era muito jovenzinha, eu tinha uns 17 anos, que eu comecei na minha jornada de leitura bíblica, eu sempre tinha um tempo de oração antes. E eu me lembro, gente, ainda como se fosse ontem, assim, eu lendo no meu quarto a minha Bíblia, e quando eu li ali o relato de Noé, né, ali no dilúvio, quando o Senhor fala sobre o arco-íris, eu lembro, assim, quando eu li aquilo, como aquilo saltou ao meu coração, como aquilo, sabe, assim, encheu o meu coração de contentamento acerca da pessoa de Deus, né? De que Ele era um Deus de aliança. Então isso foi muito marcante para mim. Eu nunca tinha lido isso na Bíblia. Foi o meu primeiro contato com a história do dilúvio, né? De maneira assim verdadeira. E eu sei que isso foi uma obra do Espírito. Não foi uma coisa que eu só li pela letra, mas ali eu consegui enxergar o caráter de Deus, de que Ele é um Deus de aliança. Então esse é um testemunho pessoal, assim, que eu testifico até hoje, antes de ler as escrituras. Eu faço uma oração ao Senhor, tá bom? A segunda dica é escolha uma boa versão. Hoje, principalmente no Brasil, a gente tem uma crise um pouco sobre essa questão de versões, porque você tem muitas versões das escrituras, mas muitas mesmo, né? E muitas vezes, quando você tem muita opção no mercado, você acaba ou comprando uma versão difícil demais de entender, ou uma que foge muito do original. Para facilitar o texto, acaba perdendo a essência ali do original. Então, eu particularmente, eu recomendo, e para todo mundo que me pergunta, e eu gosto muito da NVI, a nova versão internacional. Ela é muito boa, eu gosto dela porque se você vai numa Bíblia de concordância ou no famoso Strong, né, numa Bíblia que tem Strong ali, a concordância, que, né, vai lá na raiz da palavra, você vê que a maneira como eles traduziram o texto, ele não foge do original, né, daquela palavra, então da raiz daquela palavra. Então acaba que o sentido do texto ele se torna realmente aquilo que
aquilo que o autor, né, quis dizer, aquilo que, por exemplo, Jesus quis dizer nas parábolas. Então não existe um dedo ali do tradutor, né? Então é muito, muito boa essa tradução. Eu recomendo essa e ela é de fácil linguagem. É uma linguagem bem acessível e usual nos nossos dias. Então eu recomendo essa tradução, NVI, tá bom? A terceira dica que eu quero dar para você é: comece pelo Novo Testamento. Eu sei que a gente tem assim, né, uma coisa com o Antigo Testamento e de fato ele é muito importante. Ele, na verdade, o Novo Testamento ele é o cumprimento daquilo que está ali no Antigo Testamento. Mas por isso é importante você começar pelo Novo Testamento, porque é muito importante que você entenda ali, né, tudo aquilo que é baseado na nossa fé cristã, né? Tudo aquilo que Jesus, toda a obra de Jesus. Um dos evangelhos que eu gosto muito, que é o Evangelho de Mateus, que uma das características desse evangelho que eu amo é que ao final, muitas vezes, de muitos capítulos, ele sempre enfatiza: e isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que estava escrito acerca do Messias. E aí vem ali uma citação de algum texto do Antigo Testamento, seja dos profetas ou seja até mesmo de salmos, né? Porque salmos tem muitos salmos messiânicos, né? Que estão ali. Davi teve revelação da pessoa de Jesus, isso é muito claro em muitos salmos. Então é muito importante que você tenha primeiro esse fundamento da nossa fé, né? Da nossa fé cristã, né? Daquilo que Jesus conquistou, quem ele foi, quem ele é, né? E o que ele será, né? Ali em Apocalipse, quando ele virá. Então comece pelo Novo Testamento e só depois você leia o Antigo Testamento. Isso vai também te ajudar muito. A quarta dica que eu quero te dar é que a qualidade ela é mais importante que a quantidade. O que eu quero dizer com isso? Não é que você não tenha que ler mais de um capítulo das Escrituras, não é isso. Mas, às vezes, a gente fica tanto no ímpeto de ler, e a gente acaba não prestando atenção naquilo que a gente lê. Então, é muito melhor você ler ali um capítulo e meio e ficar meditando nisso. Eu dei essa pausa porque essa é a minha quinta dica. Medite no que você leu. Então, é muito melhor você pegar ali, às vezes, uma parábola e meditar no princípio daquela parábola, ou um capítulo e meditar ali versículo por versículo daquele capítulo, do que você ler 5, 6, 7 capítulos de uma vez e aquilo ser só uma leitura sem entendimento. Então esse é um grande erro e normalmente as pessoas que fazem isso de ler muito é porque pensam que leem, né, um pouco com essa característica de como se a Bíblia fosse mais um livro e a gente sabe que não é, né? Eu costumo dizer que ele é o manual do fabricante. Ali você tem respostas para todas as áreas da nossa vida, né? Então a gente precisa valorizar o que nós estamos lendo e principalmente tendo a consciência, né, de que tudo que o Senhor deseja é se revelar a nós através da Tua Palavra, é se revelar a nós através das Escrituras. Tudo que o Senhor deseja é mostrar aquilo que Ele é e que nós não somos, né? Tudo que Ele é e que nós precisamos nos tornar, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, cada vez que a gente se depara com o caráter de Deus ali nas Escrituras, a gente pode fazer uma análise sobre nós mesmos, né? E permitir que aquilo ganhe vida em nós. E então nós somos transformados pela palavra, né? Muitas vezes você só vai perceber que você está compreendendo as Escrituras quando você já estiver vivendo ela. Né? Isso é muito forte, porque você começa então a brilhar essa luz, né? Você começa então a ser um testemunho vivo acerca de quem é
Jesus na vida do seu próximo, né? Principalmente as pessoas mais próximas a você, né? Elas sempre são as primeiras a notarem que você está passando por um processo de transformação. E é isso que a palavra de Deus eficaz faz em nós. Ela tem o poder de nos transformar. Né? Aquela pessoa que se expõe às escrituras de maneira assim verdadeira, com o coração ensinável, não tem como ela não ser transformada, não tem como ela não contemplar e não só ser transformada, mas também contemplar e amar ainda mais esse Jesus maravilhoso, esse Pai incrível que nós temos. Então é isso, essas são as minhas 5 dicas que realmente são infalíveis para você começar na sua jornada nas escrituras. Eu quis fazer esse vídeo agora no início do ano porque eu acredito que muitos vão fazer a meta de ler mais as escrituras esse ano, né? Eu mesma tenho essa meta na minha vida, eu quero ler a Bíblia toda esse ano 2 vezes. Então já comecei a minha jornada de leitura das escrituras para cumprir essa minha meta, mas eu tenho feito isso, ainda que no meu devocional eu tenho ali 5 capítulos para eu ler, eu fico meditando e como cada capítulo pode fazer uma conexão com o outro. Então eu prezo muito mais pela qualidade daquilo que eu li do que pela quantidade, ok? Um beijo, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Se você acha que ele foi relevante para você e que pode abençoar outras, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Até o próximo, tchau!